todas as estações. Aqui é Redfield, câmbio. Charlie. Whiskey. Charlie, Hotel 7. Stand by. Charlie, Whiskey, Charlie, Hotel 7. Stand by. Charlie. Bom, vamos às informações. Como vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos às informações. Atividade em comum do Comando Estratégico dos Estados Unidos, do Stratcom. Continua na sexta-feira com uma mensagem rara de ação de emergência, o EAM, com 21 caracteres sendo transmitidos anteriormente pela Força Aérea através do HFGCG. Bom, isso faz parte das coisas estranhas que acontecem nesses tempos em mensagens que, evidentemente, são em código e que, bom, você teria lido hoje, 24 de abril, uma sexta-feira como hoje. Muito obrigado por estar entre aqueles que nos acompanham. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Mas bem, vejam, eu sei que muita gente ficou esperançosa com o cessar-fogo porque, afinal de contas, digo, quem quer a guerra? Ninguém, né? Mas a realidade nos mostra que o foco está no conflito e isso, bem, é o que vamos analisar. Hoje, como você vê essa mensagem? Sim. Pois é muito estranho, né? Hoje em dia isso é compartilhado nas redes que em outros tempos não seriam vistas, né? A capacidade de captar esses áudios e compartilhá-los com o mundo. Lembrem-se que aqui já vimos ouvimos vários áudios, geralmente russos. Sim. Depois ouvimos algum iraniano, ao contrário, iraniano, sim. Iraniano farsi. Sim. Bom, e depois esse dos Estados Unidos, que acho que é a primeira vez que ouvimos um vindo dos Estados Unidos. Sim. Super estranho, super estranho. Bom, esses são os 21 caracteres que estão sendo mostrados agora mesmo. Também chama atenção essa imagem, né, que chama atenção. O que está acontecendo aí? Bom, aqui estamos vendo outro ataque a uma lancha no Pacífico Oriental por parte dos Estados Unidos. Isso foi informado hoje pelo Comando Sul. O Comando Sul, ou Southcom, como é conhecido, anunciou que, sob ordens do comando do general Francis Lodoman, a Força Aérea Conjunta lançou, bem, agora sim, literalmente, a Lança do Sul, que é como eles chamam, né? Essa operação teria atacado essa lancha. Um assunto, evidentemente, infelizmente, muito grave. E, bom, vamos aos detalhes também do que está acontecendo em relação às informações. O Irã substituiu, então, um comitê que antes era político e o substituiu por 3 generais. Já comentamos sobre Ahmad Vahid, sobre Mohammad Bagher Solgar e também sobre o general Yahya Harim Safavi, que é assessor militar e também memória institucional da doutrina de guerra do Irã. 3 generais que são os que controlam e que, segundo revela a inteligência de Israel e a inteligência dos Estados Unidos, eles são muito unidos. Vamos lá, você pode dizer, podemos chamar de golpe de Estado, do que você quiser, porque é um golpe militar, mas no final das contas a política está, digamos, latente. Eles cedem o poder e dizem, vocês assumam, vocês são os que entendem do conflito, e então sigam em frente. O que está acontecendo? São 3 homens que estão realmente na prática dirigindo o país. Seria o brigadeiro-general Ahmad Vahid, que aqui já vimos várias vezes. Ele é responsável pelo ataque na Argentina e tem fortes ligações com o Hezbollah. Por isso, é muito difícil que aconteça o que os Estados Unidos pedem. Bom, ontem Donald Trump disse para não financiar mais o Hezbollah. Isso será complicado, pois esse indivíduo está muito ligado ao grupo e comanda a Guarda Revolucionária. E bom, tem o general Mohammad Bagher Solgar, que dirige o Conselho Supremo de Segurança Nacional. E por último, ao general Yaviar Zarin Safavi, que é assessor militar e memória institucional de toda a doutrina de guerra do Irã. Eles não têm um líder supremo presente. Sabe-se que ele está doente. Ou seja porque ele não consegue nem tomar uma decisão, ou porque até consegue, mas não está presente na mídia. Nós basicamente não o vimos. Não. Não, é como se ele não existisse. Nem a voz dele. Então, bem, quem comanda ou quem tem voz são esses 3 personagens. O que a inteligência israelense e a inteligência americana insistem é que o sistema não está fraturado. O sistema está funcionando normalmente, só que agora eles estão em fase militar.
Podemos chamar de golpe militar ou não, mas no final é o mesmo sistema. Só que agora o líder supremo fica de fora e quem está comandando são 3 generais, que agora podem ou não devolver o poder aos políticos. Sinceramente, isso a gente não sabe. Mas isso, pelo menos nesta etapa, o enfoque é totalmente militar. Vamos. Eles tiveram uma capacidade muito boa de se adaptar à perda do líder. Isso sim, com certeza. E outro dia, o filho de Nahala dizia numa mensagem: "Vocês lembram do verdadeiro dirigente do Hezbollah? Ele dizia que a organização não tem um único líder. Se tiram um, outro assume. E outros também podem liderar." Bem, isso é parte do que está acontecendo neste momento. Na região, parece que não há volta. O conflito está aí. Vamos lá, tudo indica que é para esse caminho que Donald Trump está indo, pois ele está nessa bolha, em que, pelo menos do ponto de vista dele, é isso que ele faz publicamente. Porque também não sabemos, mas publicamente, evidentemente, o que ele mostra é que diz que vai haver negociação. Vai haver negociação e vai haver negociação. Isso, bem, contradiz completamente o que diz a inteligência desse país. E, bom, o que Israel diz é que já está pronto e preparado para atacar os líderes, entre eles esses 3 generais, o próprio Mojtaba Khamenei. Ou seja, vamos lá, já existe uma operação que está sendo planejada evidentemente para ir contra essas pessoas. Na verdade, sabe-se, há informações de que essas pessoas têm estado mudando, digamos, de bunker em bunker. Exatamente, essa teoria já existe há vários dias. Ou como pode ser? Vazamento, vazamento e mais vazamento. Que nos Estados Unidos e em Israel estão tentando descobrir onde está localizado, principalmente esse Ahmad Wahid, para tirar a vida dele, porque ele é um sujeito linha dura, como já comentei aqui, e agora estão informando que estão movendo ele de bunker em bunker para protegê-lo. Bom, o Estreito de Hormuz é basicamente o que eles estão disputando. O estreito vai ser, digamos, a carta final, por assim dizer, desse jogo, pelo menos até o momento. O que mais temos sobre o que está acontecendo lá no Irã? Porque também há outra reviravolta geopolítica que precisamos analisar, que é o que está acontecendo com a Argentina, com as Malvinas, com o Reino Unido, que também é uma reviravolta muito importante de pressão dos Estados Unidos sobre o Reino Unido. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. O que está acontecendo no Irã? Tem mais informações? Fomos informados hoje que 34 petroleiros iranianos conseguiram driblar o bloqueio dos Estados Unidos. É o que eles informam. Pelo Estreito de Hormuz, teriam passado mais de 900 milhões de dólares em petróleo. É um assunto que chama muito a atenção, esses 34 que conseguiram driblar esse bloqueio. Pelo menos 19 são petroleiros ligados ao Irã, que teriam saído do Golfo, e outros 15 entraram no Golfo vindos do Mar Arábico com destino ao Irã. Ou seja, apesar de hoje termos visto esse Duncan dizer que tinham detido 34, que tinham bloqueado 34 navios, eles não conseguiram, segundo eles, impedir que esses navios passassem. Sim. Bom, aí eu não sei, tenho minhas dúvidas, evidentemente, se isso é realmente assim, mas enfim. Essa é a mensagem que eles têm divulgado, que eles teriam encontrado essa maneira de passar pelo estreito. Você disse que é muito pequeno para que isso aconteça, mas enfim, faz parte do que está acontecendo nesse empurra-empurra. Aliás, hoje o petróleo que temos acompanhado fechou. O petróleo fecha em 105. É assim que ficou, não conseguiu cair. Tentaram baixar. Na verdade, em um momento chegou a 103 dólares. Aqui estamos vendo. Esse foi o menor valor de hoje. 103 dólares e o máximo que chegou foi 107. Ficou em 105. Bom, basicamente ficou como estava na quinta-feira ou onde fechou na quinta-feira. 105 dólares é, bom, um preço evidentemente muito alto que pode continuar assim. O efeito vai ser para todos. Não tem como, qualquer país que simplesmente consuma petróleo e gás, né? Então, vai sentir, vai sofrer o efeito. Olha, a gente não compra petróleo do Oriente Médio, mas de onde adquirimos petróleo, gasolina ou gás, outros países também acabam consumindo. Aliás, dá para ver os Estados Unidos pressionando a China e o Irã, impondo ainda mais sanções, até mesmo só pela ideia de gerar pressão. Mesmo os europeus consideram ampliar as sanções. Depois analisaremos esse tema com mais detalhes, mas agora vamos para outros assuntos importantes.
que mais temos por aí? Bom, hoje Donald Trump, diante da possibilidade, porque supõe-se que amanhã, porque tinham dito que seria hoje, mas enfim, amanhã Wickoff e Kushner vão para o Paquistão para algumas conversas. Não sabemos se Abbas Agharati vai estar presente. Hoje ele esteve. Tinha a foto de quando ele chegou, mas ele foi embora e eles voltaram. Você não disse os lugares que ele visitou. Foi isso. Ficou horas até chegou a Moscou. Exatamente. Pois bem, acontece que, segundo Donald Trump, o Irã vai apresentar um acordo alinhado ao que os Estados Unidos esperam. Na verdade, a gente acha isso muito difícil, porque, bom, essa ideia o Donald Trump já vem repetindo há 50 dias, né? De que já se renderam, que já disseram que aceitam tudo, e bom, depois de 50 minutos, já vem o pessoal do Irã contradizer o comentário. Enquanto isso, bom, diferentes reações desta vez por parte de Pete Hessel, que diz o seguinte: Juche transporta algum equipamento usado para a China. Desculpe, senhor. Aqui está a pergunta. Obrigado. Ryan Morgan, do The Epoch Times, no início desta semana sobre esse assunto. Houve um relatório, acho que do Washington Post, de que o Pentágono havia informado ao Congresso que isso poderia levar até 6 meses. Limpar completamente o Estreito de Hormuz em busca de minas. Eu queria saber se você poderia comentar um pouco mais sobre os detalhes da linha do tempo, o intervalo de tempo que isso poderia levar e, em seguida, só uma ideia geral de quantas minas foram colocadas. Não vamos especular sobre uma linha do tempo. Eu vi esse relatório. Ele se baseou novamente em outro vazamento de uma sessão a portas fechadas que deveria ser classificada. E aparentemente, supostamente, foi algo que disseram sobre isso. Confiamos em nossa capacidade no período de tempo adequado de limpar qualquer mina que identificarmos e encorajaríamos outros países a fazerem parte desse esforço também. Mas estamos acompanhando isso de perto. Senhor presidente, deseja acrescentar algo? Não, senhor. Acho que o senhor já cobriu tudo. Boa sorte na reação. Ele também se incomoda com esse tipo de pergunta, assim como essa reação do próprio Macron. Falando honestamente, veja o que alcançamos na última década. Isso nunca tinha acontecido na nossa história e temos a oportunidade de estar aqui, mas éramos o continente cuja especialidade era a guerra civil. Quero dizer, durante séculos sempre tivemos guerras civis. E o projeto inicial era um projeto de paz e prosperidade. Cumprimos com o projeto? Nunca mais guerras civis entre europeus. Não devemos subestimar esse ponto. Certo. Aqui diz que os Estados Unidos venderam petróleo como nunca antes. Bem, todos os países produtores de petróleo estão vendendo mais do que nunca, ou seja, porque, evidentemente, há uma necessidade agora, e é justamente isso que faz com que os preços subam. E é justamente isso que está faltando, o que afeta os Estados Unidos. Ou seja, logicamente, se os petroleiros estão fazendo seu negócio, se você é do setor do petróleo, faz o negócio da sua vida, perfeito. Mas as pessoas normais, as pessoas que não são petroleiras, acabam se dando mal. Por quê? Porque a comida é transportada por gasolina, tudo o que você quiser, a comida. Você precisa usar os fertilizantes, que também não tem um suprimento suficiente, tanto por causa da guerra no Irã, quanto pela guerra na Rússia. Então, tudo isso está fazendo com que haja um sobrepreço nos alimentos, e em todos os produtos há um sobrepreço. Então, quem é do setor do petróleo está fazendo seu negócio, só que para você, para mim e para todo mundo que não é petroleiro, isso gera um sobrecusto enorme. Esse benefício não é visto, não é percebido pelo país inteiro, só por alguns poucos, não é? No final das contas, esse é o negócio. E esse negócio não é repartido entre todos. É repartido entre os empresários, os donos desse petróleo. Só isso. Então esse é um tema muito interessante e não é só isso. Tem a questão do gás, tem a questão do hélio também. O hélio vai afetar diretamente as tecnologias, tudo que envolve computadores, chips. Tudo isso vai ter um custo extra e, além disso, ainda tem o pessoal da Nvidia que diz que não podemos, neste ano, diminuir um pouco a quantidade de chips. Obviamente, isso já gera especulações sobre o motivo da redução. Não está muito claro, mas o fato é que o preço sobe mais que o dos chineses. Então, economizem para o fim do ano, pois não se sabe como estarão os preços das tecnologias. Mas, além disso, já dizem que isso não vai se resolver em um mês, talvez nem no próximo ano. Bom, isso se houver um acordo, mas isso também parece difícil.
a verdade é que a situação não parece muito simples. Mas enfim, vamos para outros assuntos também e para outras reações. Desta vez, o próprio Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz o seguinte: outro fator muito poderoso de desestabilização da situação no mundo é a expansão ocidental no continente euroasiático, que vem acontecendo há várias décadas, principalmente nas regiões onde sempre foi forte a influência da Rússia, onde estavam nossos interesses tradicionais e legítimos. Por assim dizer, essa aspiração, que nos últimos anos simplesmente se manifestou abertamente sob o lema de infligir uma derrota estratégica à Rússia, reflete essa política de muitos anos, até mesmo de séculos, como agora fica claro. Em certo período da nossa história, depois da criação da ONU, depois da criação da OSCE e até mesmo após o desaparecimento da União Soviética, uma das principais consequências da desestabilização ocidental é que a cooperação com o Ocidente, toda essa cooperação ficou no esquecimento. Foi declarada uma guerra aberta contra nós, e para isso o regime de Kiev é usado como uma espécie de ponta de lança. E por último, cooperação sem um respaldo material. Armas ocidentais, dados de inteligência ocidentais, sistemas de satélite, treinamento de militares e muito mais. Todos sabem disso. Cooperação. O regime de Kiev e o Estado ucraniano são usados abertamente como um ariete geopolítico. Aqui uns caras bem francos, acho que no Estado-Maior belga ou no alemão, declararam publicamente que estão se preparando para uma guerra com a Rússia e que a Ucrânia os ajuda a ganhar tempo. Bem, como se costuma dizer, mais claro impossível. Bem, isso é o que diz Sergei Lavrov sobre esse assunto. Obviamente, a narrativa totalmente russa, vocês já sabem como é. E bem, no final são essas, o que vamos dizer, como narrativas. Basicamente, dentro de tudo isso, fica claro um ponto que o Ben comenta aqui. A Rússia já não tem mais com o que se defender e, de fato, a Rússia tem estado no limite. Vejam o que essa guerra do Irã fez, dito pelos próprios Estados Unidos, relatado em suas próprias atualizações. Em um mês, 40 dias, menos de 40 dias de conflito. Eles já gastaram metade dos mísseis. Olha, os Estados Unidos em um mês usaram uma quantidade enorme de munição. Imaginem a Rússia em 4 anos, mesmo dizendo que já industrializaram a guerra e produzem muita munição, ainda não é suficiente. Não é o suficiente. Tanto que, os russos perderam a posição na Síria e com o Irã eles só dão a bênção deles. Pedem aos cidadãos que se esforcem, pois lhes enviaram radares. Isso é o que eles mandaram para eles. Mas fora isso, não tem como a Rússia enviar material para o Irã. Chama atenção, de qualquer forma, a visita que Guesch fez hoje a Moscou, que é um tema obviamente relevante. Faz parte das alianças que eles têm, o que também não é surpresa. Mas chama atenção. Fora uma viagem, não vejo mais nada, né? Porque, no fim das contas, também não tem muitos lugares para Guesch viajar. Para onde ele iria? Quer dizer, realmente está complicado para ele. Mas, enfim, lá na Rússia ele é bem recebido e, isso também faz parte do que está acontecendo. Isso sim, fique atento ao que está acontecendo com essa nova realidade em que a Europa está se armando até os dentes. A Rússia também está tentando fazer isso. Eles estão acelerando. Obviamente, a Austrália também está acelerando. Na verdade, já comentamos como eles conseguiram criar drones suficientes até para vender para o Oriente Médio. Inclusive, já existem conversas com Israel, conversas com os próprios Estados Unidos. Na verdade, com os Estados Unidos já existe um controle. Eles já estão usando. Outro dia eu informei isso. No verificador. Sim, apesar dos comentários de Trump sobre não precisarem da Ucrânia, acabaram contratando seus serviços contra os drones iranianos, que parecem nunca acabar. O presidente dos Estados Unidos, por outro lado, declarou hoje à agência de notícias Reuters que, a negociação vai acontecer. Ou seja, Trump insiste que a negociação vai acontecer. Esse é um assunto que está em andamento e que, para a narrativa, digamos, dos Estados Unidos, é isso que vai acontecer.
O que chama a atenção é que a mídia, ou pelo menos até agora, a maioria dos que pude observar lá nos Estados Unidos, fala sobre esse assunto. Ou seja, falam que a reunião está acontecendo, que há possibilidades de negociação. E você pensa, será? Realmente me chama a atenção que estejam falando de negociação quando o Irã está dando todos os sinais de que não quer negociação. Por isso, acho que esse tema precisa ser analisado, vamos dizer, não tanto pelo desejo, porque tem muita gente que evidentemente quer a negociação do ponto de vista da paz. E já tinha aparecido uma pergunta por aqui. Sim, poxa, deixa eu ver se encontro rapidinho. Mas tem uma pergunta muito interessante do Daus. Ele pergunta, bom, não era para serem os iranianos, agora sim o regime iraniano, né? Um regime que deveria ser demolido, destruído. Bom, evidentemente, digamos, entre os... Eu acho que se você perguntar para uma boa parte dos iranianos, eles vão te dizer, por favor, façam um favor de tirá-los do poder. Ou seja, do ponto de vista do que eles defendem, esse regime. Então você diria, olha, por favor, que haja algo diferente, não é? Ou seja, principalmente porque eles têm um forte plano expansionista. Ou seja, Irã é um país que, através do Hezbollah e de todos esses grupos por procuração, tenta controlar toda a região. Não, eles não estão economizando, mas investindo todo o dinheiro possível. Vamos lá, bilhões de dólares que eles estão gastando nas últimas décadas só para influenciar o máximo que puderem. É preciso lembrar que esses grupos não eram importantes. Há algumas décadas, vamos lá, o Irã não tinha essa ideia de se expandir dessa forma, mas através dos ayatolás, essa é a ideia. O problema é a forma como isso foi feito pelo Donald Trump, ou seja, ele não buscou um consenso. A única maneira de isso ser realizado e funcionar era alcançar um consenso. E de repente, esse é o problema. Veja o que aconteceu com as tarifas. Começou com as ordens executivas e assinou ordens executivas. E você nem precisava de ordens executivas, você tinha o Congresso a seu favor, era só convencer alguns democratas e todas essas tarifas alfandegárias seriam legais e você não teria tido nenhum problema. Agora os Estados Unidos estão obrigados por lei a devolver mais de 160 bilhões de dólares que tem que devolver para todas essas empresas e países aos quais cobraram impostos ou tarifas. Então você diz, por fazer às pressas, por fazer do jeito errado, né? Tenho o poder e faço do meu jeito. Mas na hora H, a democracia, os poderes e a justiça dizem, isso é ilegal, contra a Constituição, ponto final. Devolva o dinheiro, não há alternativa. O mesmo vale para o Irã. Se tivesse dialogado com a Europa, não precisaria convencer todos. É claro que a Espanha não seria convencida. A Espanha deixou clara sua posição, mas outros países poderiam ter sido convencidos para formar uma aliança e avançar juntos. Não se faz uma aliança e não se faz um movimento, mas claramente isso não foi feito. E agora o governo enfrenta o problema quando você deixa um inimigo que você dizia, bom, ele tem um pouco de poder. Não quero que continue aumentando o seu poder, mas o problema é que agora, se esse regime não acabar, o que vem depois é um regime ainda mais forte, como aconteceu com a Coreia do Norte. Pois bem, uma guerra em que se gera essa divisão, e nessa divisão, o que acontece com a Coreia do Norte? Ela se fortalece. O nível que as armas nucleares já têm agora e que, de qualquer jeito, os ayatolás vão acabar tendo. Se o regime continuar mais cedo ou mais tarde, eles vão ter as armas nucleares. Claro, se a Europa não quis se envolver, insisto, foi porque Trump não soube vender o assunto, não soube convencê-los, não quis convencê-los. Além disso, ele vinha batendo na Europa, ou seja, falando sobre a Groenlândia, chamando eles de covardes, xingando eles o tempo todo. Quem iria querer fazer negócios? Não é uma pessoa que saiba negociar nem fazer alianças. É uma pessoa que se vende como negociador, mas não é um negociador. É alguém que gosta de se impor. Os países europeus não gostam que se imponham a eles. Acredito que ninguém gosta dessa imposição. E esse tem sido o problema. Mas enfim, o que mais? Bom, hoje também temos a questão do Irã, mas acho que sobre o Irã já não temos mais nada. Temos algumas coisinhas, mas digo, vamos para outros assuntos também. Vamos cortar. Sim, vamos. Bom, hoje os Estados Unidos fecham a torneira para a China. E isso acontece com algumas sanções que foram anunciadas hoje por Scott Bessel, secretário do Tesouro
que está impondo sanções econômicas a importantes refinarias de petróleo sediadas na China e a aproximadamente 40 companhias de navegação, navios e petroleiros que estão envolvidos. Sobre o tema do Irã, embora seja sobre a China, tem a ver com a guerra do Irã. Sim, e bom, essa medida foi anunciada hoje, inicialmente reportada por um veículo de imprensa que foi a AP, e cumpre a ameaça de Trump de que iria impor sanções mais duras à China se soubesse que continuavam extraindo petróleo ou se fornecessem armamento. Bom, isso e então o que... O que quero dizer é a sanção para as refinarias e companhias de navegação. Não acho que ficamos. Colocar pressão, basicamente, e dizer, olha, eu coloco sanções para que vocês não façam negócios. E tirar pelo menos um pouco do petróleo que eles ainda conseguem vender para a China, tirar essa força econômica que eles podem conseguir. Sim, o principal comprador de petróleo do Irã para ir para a China, para ir para os Estados Unidos. Para a China realmente representa cerca de 15% do que o Irã vende, mas para o Irã isso é muito. Bom, então aí está a questão e um excelente comentário aqui que diz, você diz, e se Israel, se a OTAN tivesse se envolvido assim, não, como organização simplesmente não pode. Ou seja, é preciso lembrar que a organização é um organismo de defesa. Você não pode simplesmente ir e dizer para mudarem as leis e de repente agir contra. Por isso não tinha que ser pela OTAN, porque isso simplesmente não seria possível de fazer. Além disso, se fossem com um país, esse país teria que passar a informação para todos os outros. Sim, teria sido. A questão da Turquia é a questão da Turquia. Porque é totalmente contra. Então, teria que ter ido com algum país que já tenha problemas. Porque existem problemas, ou seja, existem problemas de grupos pequenos que têm atacado a Alemanha, que têm atacado alguns países e que têm uma excelente relação com Israel. No caso da Alemanha, especificamente, eu digo isso porque eles têm relações muito boas. Acho que é um dos países que mais tem relação e que menos foi crítico na questão, por exemplo, de Gaza, em comparação, por exemplo, com a Espanha. Então, se tivesse pelo menos um ou dois países e nem precisariam operar, ou seja, só de tê-los preparado um pouco, dizer, olha, isso vai acontecer. A única coisa que vou te pedir é que você vá, se instale e posicione forças em todos os países do Oriente Médio e que você diga para eles, só não se envolva com os países do Oriente Médio, só isso. Assim, perderiam a carta na manga, pois todos saberiam, sem precisar ser especialista. Todo mundo sabia que o ataque dos iranianos seria contra os países do Golfo e o Estreito de Hormuz. Todo mundo sabia disso, é algo que já estava muito claro. Então, tira essa carta deles, você já sabe que eles vão usar. Tira essa carta e diz para eles, vamos ver, eles vão ficar detendo, vão basicamente montar um sistema de defesa. Fique aí, você diz, se atacarem, eu vou te atacar, não vou me meter. Mas se você atacar meus amigos, meus aliados, todos esses países da Europa, eu vou te atacar. Não me toque, não mexa no estreito e aí acabou. Seria diferente, mas o problema é que voltamos ao mesmo. Ele não contou para eles e agora é como uma dupla traição, porque ele já tinha traído eles por causa da Groenlândia e da OTAN, chamando-os de covardes, mas não foi além disso. Quer dizer, vamos lá, o caso da Groenlândia. Exato, ficou só no show. Ok, tudo bem, só show. De traição, mas só show. Já gera desconfiança. Mas quando mexem com a sua economia, para todos os países europeus, em direção à Europa, nessa ordem, primeiro para a Ásia e depois para a Europa, está impactando fortemente a economia deles, gerando insegurança e até fazendo companhias aéreas enfrentarem dificuldades. Então, tudo isso poderia ter sido evitado, pelo menos um pouco, né, se tivessem sido avisados. Isso vai acontecer, terá consequências e pode aumentar o preço do petróleo, mas é inevitável. Vai saber, talvez ninguém teria se unido, porque também, insisto, né, a Europa foi muito afetada, então vai saber, né? Ou teria que ter sido de outro jeito. E também o problema aqui para a ideia de Trump de atacar o Irã é que o Irã, bem, não atacou os Estados Unidos, né? Pelo menos não diretamente. Podemos falar de, de guerras híbridas, sim, mas nesse caso a Rússia também faz isso há anos, assim. Ataques com guerras híbridas e provavelmente a China também. Então eu digo, se fosse assim, já seria uma guerra mundial completa, então não com guerras híbridas. Você não pode responder com uma guerra aberta. E esse foi o problema. Aqui, o primeiro, quem ataca primeiro, que é os Estados Unidos,
tira toda a possibilidade de que haja um país que queira se envolver. Não vai haver, porque nesse caso todos ficam contra todos e acabou. Ou seja, vamos lá. Eles teriam que ter esperado esse suposto ataque, que é tipo, já vinha um ataque, e aí a gente ataca primeiro. Pois é, certo, mas onde está? Que evidências você tem? Pois não, você não pode ter evidências disso porque, obviamente, isso faz parte da narrativa. O Netanyahu convenceu, ou seja, esse é o ponto. O Netanyahu disse, você ataca, senão eu vou atacar, ou sei lá o quê, e aí ele entrou e, sim. Bom, vários assessores do Bush e do Obama têm dito que várias vezes o Netanyahu foi até eles com um plano de atacar o Irã. E não convenceram eles e por isso não fizeram, mas agora ele encontrou alguém que lhe desse ouvidos. Que sim, no final ele os convenceu, gostou, porque no final a operação de junho saiu muito limpa, por assim dizer, no sentido de que... E a de janeiro também. Foi muito preciso, né? Foi, voltou e só isso, né? Exatamente, o da Venezuela também. O da Venezuela também, sim. Empoderou muito. Diziam que ele estava insuportável. Pessoas próximas na Casa Branca contavam que, após junho, ficou muito convencido, e depois do que aconteceu em 3 de janeiro, pode-se dizer que nem cabia nas portas. Não cabia nas portas, queria passar e era assim. Saiam da frente, pois subiu a cabeça, né? No fim, é fácil para esse tipo de pessoa se achar, e ele estava convencido, então ficou fácil dizer isso a ele, criando a situação perfeita para Netanyahu responder. Mas houve outro assunto, por quê? Pois é a Arábia Saudita também que dá o último empurrão, eu acho que aí também é isso. Isso foi o que acabou convencendo ele, né? Sim. Sim, o saudita tem um peso relevante aí. Sim, não sei, quer dizer, eles não reclamaram tanto quanto os Emirados Árabes, que estão muito irritados. Mas digo, você também diz, isso me parece meio estranho esse assunto. Olha, os Emirados Árabes, desculpa, saudita convence ele, dá aquela gotinha que fez transbordar o copo, né? E por que ele não se envolve? Quer dizer, por quê? Por quê? Quer dizer, se eles têm sido atacados, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, mas principalmente a Arábia Saudita, que tem força, que tem potência, por que não faz absolutamente nada? O que será que eles analisam internamente com grupos possivelmente xiitas que possuem? Devem estar avaliando algo. Eles ficaram com medo, né? Ou então estão avaliando os Houthis que estão ali pertinho, que aí sim são vizinhos, né? E eles poderiam atravessar por terra. E é bom lembrar que os Houthis já demonstraram ter até armas que eles mesmos fabricam. Quer dizer, no começo havia dúvidas, mas com o tempo eles já foram mostrando que realmente têm. Além dos mísseis que o Irã manda para eles, eles têm seus próprios mísseis. E então, sim, existem lugares, digamos especificamente só de armas e todo esse tipo de coisa. Coisas militares. E eles realmente defendem, quer dizer, páginas ocidentais que analisam isso friamente dizem: olha, aqui estão as fotos, aqui estão as supostas fábricas. E sim, há evidências ou sinais de que essas fábricas dos Houthis existem. Sendo sincero, eu tinha dúvidas e não acreditava muito. Mas ao ver sites especializados dizendo que realmente eles têm, comecei a mudar de ideia. E se você reparar, eles não se envolveram muito com os Houthis, até mesmo a Arábia Saudita meio que deixou eles em paz. Então, é um grupo que também está ganhando força, e que em algum momento pode ser um problema para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também não se envolve porque tem uma relação muito boa com o Paquistão, e eu acho que foi o Paquistão que negociou ali. Não se envolva, mas faça com que não te ataquem tanto ou nem ataquem você. E talvez haja uma negociação por aí, mas aí você diz, foi você quem gerou isso, né? Ou você foi o último a empurrar. Obviamente Netanyahu queria isso, não é? Não é segredo. Exato, não é segredo que Israel queria isso. Ou seja, esse assunto. E aí sim eu digo Israel, não só Netanyahu, porque nesse assunto Israel está muito unido, né? A maioria quer esse ataque. A última pesquisa que mostrou uma queda no apoio à guerra caiu para cerca de 75% que ainda querem a guerra contra o regime dos iranianos, porque eles veem isso como algo existencial. Ou seja, a questão de Gaza não é vista como existencial por muitas pessoas, mas a questão do Irã sim é vista como existencial, porque eles dizem que esses loucos, desde que o regime começou, repetiram várias vezes que querem eliminar todo Israel, até mesmo todo o Ocidente, basicamente. Mas enfim. E percebem que são eles que patrocinam esses grupos, como o Hamas e o Hezbollah, que causam problemas em Israel. Boa pergunta, realmente, de Telza. Desculpe, foi o Daus, perdão, Daus. Um abraço, Daus, ótima pergunta. E bom, Tim, também um grande abraço. Como você tem estado?
Está bem caro, e o que eles não estão levando em conta, eu acho agora, é que esse petróleo ela não vai baixar de preço facilmente. Não sei. O preço não vai cair, e o problema é que muitos dizem, mas é só a gasolina, né? E são muitas coisas com a gasolina, com o petróleo, né? Por exemplo, nos plásticos, falava-se que ia haver um aumento também nos eletrônicos por causa do preço do plástico, que obviamente usa petróleo para ser feito. Em tudo, Tudo sobe. supermercados estão lotados de plástico. Sim, tudo sobe. Ou seja, até agora eu sinto e não sei o que vocês acham. Não, ainda não vi o efeito em outro lugar além da gasolina. Ou seja, conseguiram mais ou menos segurar boa parte dos preços. Me refiro aqui do lado da América Latina, do lado dos Estados Unidos. Já nos comentaram sobre o aumento dos preços da gasolina. Mas até agora, pelo menos, não recebi comentários do tipo Pepe ao vivo, sabe? Dizendo que já perceberam isso na carne ou nas frutas. Não sei, talvez sim, né? Agora sim, podem me falar. Sim, Timber, que é na Califórnia, preços recordes. Então aqui no México, sim, o tomate e o limão estão nas alturas. Sim, Mas algumas coisas sim, algumas coisas mais ou menos. Um pouco, mas está subindo isso. Super como... Você viu, né? Pois é, está tudo mais caro, distribuído, mas será que não tem coisas que, por exemplo, a manteiga continua super cara, mas já faz um bom tempo que ela está cara? De repente sobe muito de preço, mas já faz tempo. Sempre aumenta no Natal, porque, bom, obviamente tem muita demanda. No Natal, nessa época de festas de fim de ano, o preço cai, mas não caiu para 118, 120. Tem uma questão em que a Polônia teria interceptado aviões russos. E isso, bom, acaba gerando nervosismo de novo, né? Das coisas que estão acontecendo nessa região, né? A Polônia, é bom lembrar, é vizinha da Bielorrússia, vizinha da Ucrânia, mas também vizinha da Rússia, através de Kaliningrado, que é essa área. Então, bom, detecta mísseis ou drones russos? São aviões de guerra. Sim, no Báltico, exatamente no Báltico. E, bom, foram 2 aviões russos que estavam sobre o Mar Báltico e, bom, fizeram essa interceptação, onde eles os levam de volta para a zona onde podem estar. E, bom, é um tema que chama muita atenção, porque é preciso lembrar que, além disso, a Polônia é um país que tem estado muito atenta, muito poderosa, tem participado bastante na questão da Ucrânia, é um dos poucos países da OTAN que sempre esteve apoiando a Ucrânia e, além disso, já tem uma preparação militar bastante forte. É o país, junto com a Ucrânia, que mais se preparou para uma possível guerra. Para eles, é certo que vai haver uma guerra porque não querem repetir a história. Vamos! Isso já aconteceu com eles 2 vezes e eles não querem repetir a história. Isso está muito claro para os políticos da Polônia, que têm insistido muito na preparação, na operação. Então, bom, esse tema também é uma parte importante. Há outros assuntos, né? Também temos outros temas por aí. Temos um comentário bastante interessante feito por Emmanuel Macron hoje, onde ele afirma que, bom, tanto os Estados Unidos como a China quanto a Rússia não querem a Europa. E que os europeus precisam dar um passo à frente e defender seus próprios interesses, porque os Estados Unidos, China e Rússia agora estão totalmente contra eles, segundo ele. Não devemos subestimar que este é um momento único, com presidentes dos Estados Unidos, Rússia e China totalmente contrários. Os Estados Unidos, no Despertemos, precisamos ter um pouco de confiança em nós mesmos e apresentar um programa que faz parte do que eu comentava. Agora tem uma segunda parte que fala exatamente sobre isso, sobre China e Rússia, mas como já comentamos aqui, a Europa tem estado adormecida em tempos de paz, tanto que abandonou bastante a questão militar. Muita gente que está no exército em um desses países está lá por hobby. E só sobre o caráter ou o comportamento do presidente Trump? E os Estados Unidos? Você diria que há uns 15 anos, ele decidiu que a prioridade número 1 são os Estados Unidos e os Estados Unidos em primeiro lugar, e eu respeito isso. Esse é o seu principal tema. Ele foi eleito para atender a seus principais eleitores e às classes médias dos Estados Unidos. É um ponto válido.
A segunda prioridade é a China, e isso começou com o presidente Obama, que disse: "Eu serei o primeiro presidente do Pacífico." E é bastante coerente. Veja o que ocorreu na administração passada no Afeganistão ou com a lei de redução da inflação. Quero dizer, não foi uma abordagem pró-europeia e isso também não é. Às vezes, o presidente Trump é mais explícito em relação aos europeus e pode ser mais agressivo verbalmente. Mas suas estratégias não priorizam o interesse europeu em sua agenda. Bem, isso é um fato. Meu ponto é que precisamos agir. Não estamos aqui como líderes para comentar tweets ou comentários. Estamos aqui para agir e decidir. E a única estratégia que faz sentido para nós, para nossos países e nosso continente, é simplesmente agir, acelerar. Ter mais escala e velocidade, como disse, para aumentar nossa independência. Essa é a minha obsessão. Então, você acredita que, se na próxima vez elegerem um presidente dos Estados Unidos mais previsível, isso não significará um retorno à antiga normalidade? Não acredito. Acho que é uma tendência histórica e, na verdade, concordo totalmente com o que disse Kyriakos sobre o fato de que podemos colaborar com os Estados Unidos em alguns temas e que isso continua fazendo muito sentido devido aos valores comuns e aos laços históricos. Bom, já digo, falam sobre uma divisão. Ou seja, sim, haverá coisas em que podemos colaborar basicamente, mas é uma divisão que evidentemente chama a atenção e que continua sendo parte do que gerou não só esse, como é que chama? Trump. Essa é uma divisão que já vem de um pouco antes. Também, faz parte do que está acontecendo. Vamos então para outros assuntos interessantes. Fiquem atentos ao que ocorre em outros assuntos. Observem o que está acontecendo. Isso, chamará atenção entre os riscos, digamos, mais inesperados que vimos nos Estados Unidos. 15 drones. Fiquem atentos a esse assunto. Me chama muito a atenção. 15 drones de pulverização química foram roubados. Isso em Nova Jersey. 15 drones que têm capacidade de dispersão de agentes químicos e biológicos. Vamos ver o que está acontecendo com esse assunto. Como assim? Como é possível que esse assunto esteja escapando das mãos? Olhem, foi relatado que 15 drones potentes de pulverização química foram roubados em um suposto assalto altamente coordenado. Ou seja, alguém muito bem preparado. O caso ocorreu em Nova Jersey no mês passado e só agora está sendo noticiado. Sim, agora já se sabe que o FBI está investigando esse caso. Evidentemente, esto asegura les genera incertidumbre e inquietud devido a las capacidades de drones com sistemas prontos para a dispersão de agentes químicos ou biológicos. Então imaginem um drone, aí vamos espalhando produtos químicos. Ou seja, isso evidentemente é um tema preocupante, um tema que terá que ser analisado e, evidentemente, esperamos que encontrem os culpados. Isso está acontecendo, como eu disse, em Nova Jersey. Isso está, no Nordeste dos Estados Unidos. E é exatamente essa a região onde esses casos aconteceram, por sinal dos drones que são os bonitões, ou como quiserem chamar, né? Exatamente. Esses drones foram roubados de um armazém chamado Harrison's, usando documentos falsificados e têm a capacidade de distribuir ou espalhar 31 galões de líquido sobre 15 acres em apenas 8 minutos. Sabe-se que os agentes do FBI estão muito preocupados, e com razão, porque se caírem ou estiverem sendo manuseados por pessoas erradas, podem ser bastante perigosos. É assim que está a situação. Aliás, também chama a atenção que, embora não haja uma colaboração muito aberta com os Estados Unidos, com o Reino Unido e os Estados Unidos, há sim um assunto que surgiu hoje. Me parece que isso foi trazido pelo pessoal do Infobae, onde mostravam que o Reino Unido já vai designar como terroristas os membros da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária. Ou seja, porque não é a mesma coisa. Ou, claro, designar como terroristas esses, como eles chamam, o Hezbollah, o Hamas. Pois bem, claro, são terroristas e evidentemente é muito fácil. Mas quando isso não é um grupo como tal, uma organização que está separada do governo,
como é um exército, porque realmente é como uma guarda estranha dos ayatolás, a guarda revolucionária. Mas mesmo assim, eles vão dar a eles, digamos, como eles chamam, A designação. Designação, exatamente, de que são um grupo terrorista. A iniciativa parlamentar está buscando conceder ao executivo, ou seja, ao primeiro-ministro, a capacidade de classificar entidades apoiadas por governos estrangeiros como ameaças, impulsionando esse mecanismo, que é se esse grupo faz parte do governo e está causando problemas, está gerando terrorismo. Ou seja, evidentemente essa prerrogativa do primeiro-ministro vai poder dizer: esse país está sancionado. Está sancionado. Aguarda se eles têm contas nesse país, se tem familiares, se tem tudo isso. Vai ser investigado, inclusive pode até ser bloqueado por... Mas é preciso lembrar que o líder supremo que está neste momento no Irã, ele tem hotéis, tem bastante imóveis em Londres. Sim. Bom, então está aí. Eles usam o Ocidente, que tanto criticam, para se beneficiar economicamente. Para aproveitar a vida? Para aproveitar a vida, para mandar suas famílias de férias e tudo isso. Mas enquanto isso aqui, eles são rígidos e, bom, até mesmo repressores contra a própria população. Um assunto que também chama a atenção hoje. Outro tema também é... Sim, bom, também. Hoje a China faz um grande alarde, porque alertou que o Japão está se militarizando muito rápido, diz que tem sido muito rápido e perigoso esse militarismo que o Japão está promovendo. É que temos que lembrar que há 2 dias, se não me engano, o Japão mudou suas leis. E agora eles têm permissão para comprar armamentos no exterior. Uma coisa que não era permitida, comprar e vender. Exportar? Sim, exportar. Esse tema não era bem visto na Constituição, feita após a Segunda Guerra Mundial, pois não previa mais o militarismo devido ao que ocorreu no conflito, em acordo com os Estados Unidos. Passar a poder exportar armas letais para países aliados, algo que era proibido pela sua lei. Exatamente, bem. A porta-voz da diplomacia chinesa se pronunciou hoje sobre esse assunto, dizendo que Tóquio ter esse tipo de material de defesa e segurança é algo muito preocupante para Pequim. Bem, é assim que as coisas estão. Por sinal... Eles têm um histórico ainda pior com o Japão. Claro, mas digo, entre as coisas estranhas. Hoje chama a atenção esse momento em que um avião militar e um drone se dirigiram para Cuba. Faz mais ou menos umas 2 horas. Foi quando o avião foi detectado que estava indo para Cuba. Um assunto que, evidentemente, há umas 3 horas, ele está voando ou, digamos, seguindo para Cuba. É um tema que, bom, no final das contas são sinais que vimos na Venezuela, sinais que vimos também no Irã. Então, ao ver movimentos militares cada vez mais focados nessa região, bom, isso também tem sido um dos pontos interessantes do dia de hoje. Exatamente. Bom, hoje a Universidade de Oxford anunciou um avanço onde dizem o futuro é agora, né? Basicamente, eles conseguiram o impossível. Conectaram 2 supercomputadores quânticos por teletransporte quântico. Eles estão separados. A Universidade Britânica conectou 2 processadores separados com teletransporte quântico. Isso foi informado pelos cientistas da Universidade de Oxford. Quando fizeram essa conexão chamada de teletransporte quântico, foi um avanço que permitiria isso. Computadores quânticos distribuídos, onde vários módulos funcionam como uma única máquina. Digamos que todos os módulos seriam um só IA. Um servidor gigante, então, a chave é usar fótons, que são partículas de luz, para conectar os processadores por meio de fibra óptica. Um dos problemas sempre foi a questão da estabilidade, mas isso já foi alcançado e também o problema da escalabilidade foi resolvido com isso. E ao invés de construir uma máquina gigantesca, poderiam ter vários módulos pequenos, e assim seria mais estável e mais fácil de escalar. Isso é impressionante, mas vamos para outros temas, vamos para outros assuntos importantes.
O que chama a atenção, falando de mudanças e tudo isso que está acontecendo, é o que acontece na questão das Malvinas. Há uma reviravolta importante dos Estados Unidos, que inicialmente era só um boato, certo? Surgiu como um boato e disseram: vamos ver, estão dizendo por aí que os Estados Unidos querem apoiar a Argentina na questão das Malvinas, ou pelo menos já não apoiar mais o Reino Unido. E de fato, o Pentágono confirma que a partir de agora os Estados Unidos são neutros, ou seja, no final das contas, e isso é super importante, porque no final das contas, não é que eles vão ficar contra o Reino Unido, que é um parceiro, que é um amigo, mas só o fato de dizer que somos neutros nesse assunto já é suficiente para dizer: bom, o que acontecer aí eu não me meto, basicamente vocês que se virem, mas eu não pretendo me envolver nesse tema. Um tema muito interessante que chama a atenção, uma reviravolta geopolítica importante por parte dos Estados Unidos, que veio à tona, que é o que aconteceu. O que se sabe também hoje é que o governo da Argentina reage, obviamente, e reafirma a soberania que tem sobre essas ilhas, que para eles são as Ilhas Malvinas, para os ingleses são as Ilhas Falkland. E bom, é um tema que, segundo o chanceler Pablo Quierno, a declaração foi feita pelo Reino Unido, onde afirmavam que eles eram donos dessas ilhas. Ele disse: nós rejeitamos a invocação britânica do princípio de livre determinação do povo. Essa polêmica foi gerada ontem pelos Estados Unidos. À noite começou a surgir esse boato e começou. Na verdade, a mídia britânica amanheceu com isso como manchete. Exatamente, mas enfim, é assim que está a situação nesse assunto, nesse tema. Vamos para outros assuntos interessantes. Vamos aos comentários. Olha, só prestar atenção no que está acontecendo na Colômbia, né? Na Colômbia houve um atentado em Cali. Evidentemente, é um assunto em que já existe até um cerco para evitar que aconteça outro ataque. O governo anuncia medidas imediatas de segurança após o atentado com explosivos perto do batalhão Pinchicha. Sim, bom, chama a atenção isso no dia em que, por sinal, eram publicadas aquelas imagens, aliás, da viagem que Petro fez à Venezuela, né? Visitando a Cis Rodrigues e, bom, acontece essa situação. Sim, muito abraçado. Entre as primeiras decisões, ficou definido o aumento da recompensa para até 200 milhões por informações que permitam capturar e judicializar quem participou desse ataque. Isso, bom, é tremendo, né? As autoridades já estão investigando isso. Afirmam, bom, que há medidas de segurança em Cali estendidas para todas as regiões ao redor para evitar outros tipos de ataques. Não é um dia fácil. Ficou marcado para a Colômbia. Não é hoje como eles têm estado. Devido aos comentários de Francisco Arce, concederam o prêmio Nobel. Não, o Nobel será em 2024 por aplicações da quântica, diz Francisco. Interessante, eu não lembrava. Ela diz a idade, pois não dizem que não serviu. Já falamos sobre isso. Pelo menos nós, mas um monte de vezes. Ítalo, as Malvinas são argentinas, foi um roubo do Reino Unido e... Nós acompanhamos os ataques que os Estados Unidos fizeram, por sinal, porque os Estados Unidos estavam operando para salvar muitos. Foi 24 de dezembro, na verdade, quer dizer. A ideia era 24, 25 de dezembro, a ideia nesse dia era atacar Maduro, mas decidiram dar prioridade a esse ataque na África. Saudações para Ítalo, que diz Malvinas, são da Argentina, foi um roubo do Reino Unido. É um tema que já dura há muito tempo. Eu realmente fico surpresa com isso, que vem desde 1833, não é de agora, desde que o Reino Unido é dono das Malvinas. Saudações, Blanca, como você está? Boa noite, Francisco Arce, Ofe Mendes. Obrigado por estarem aqui. Saudações do Ítalo. O amigo diz: saudações de Copiapó, Chile. Hoje teve um tremor de cerca de 5,2. Nada grave, só um barulho forte antes do tremor. Obrigado, Ítalo, pelo comentário. Saudações, muito bom. Saudações para MT, que viram as marchas na Argentina, querendo se chamar Nova Argentina. Olha só que novidade. Não sabia, luz para a Perla. Se não é importante, é besteira o que os Estados Unidos disseram sobre as Malvinas, diz Perla. Saudações, Perla, como você tem estado?
Sim, quero saber se os argentinos realmente se interessam por esse assunto. Saudações para Off, como você está, e para Jesus Granados. Saudações. Como você tem estado? Boas notícias, assim cada cidadão mexicano recebe mais de $500 mil por ano. Ok, saudações, Jesus. Olá, Jesus, como tem estado? Tudo bem? Novidades? Saudações para Dieguito, como você está, Dieguito? Saudações também, Dieguito. Olá, pois é, para toda a comunidade que está acompanhando, muito obrigado. O que mais tem por aí? Saudações para Beto Vargas, que comenta Rápido e Perigoso, o novo filme de terror, e para Blanca Barceló. Tudo bem, Blanca? Saudações, Blanca, muito boa noite. Venha ver a fotografia que diz: o que acontece com o Japão é que eles se cansaram do louco Kim e lançaram uns 15 mísseis balísticos no mar desde o começo do ano. Sim, bom, é um tema que já existe há muitos anos, começou sendo impulsionado por Abe Shinsuke e, como eu via, ele era bem tranquilo, mas era de direita, muito nacionalista e queria essa mudança. Ele foi um dos primeiros a impulsionar essas mudanças. Claro, saudações também para Bendis, mas eles têm tecnologia e tudo mais, por isso a China tem medo. O Japão está uns 100 anos à frente da China em tecnologia, não parece. Na verdade, eu não acho. Eu acho que a China avançou muito, gostemos ou não. Saudações para MT. Trump insiste em querer um Nobel agora por causa da guerra. Sei que não se dá Nobel por uma guerra que você criou. Deveria comentar. Saudações para Marilena e de Tehuacan. Para Alejandra Gomes, que diz: papai, já sei, vou voltar, acabei de chegar do trabalho. Saudações. Muito bom. Saudações, Alejandra, como você tem estado? Saudações também para Jesus Granados, exijo que safado. Saudações também para Manuel Munhoz. E Manuel te pergunta: o que você acha do apoio às Ilhas Malvinas? Quer dizer, essa neutralidade, eu realmente vejo um valor importante nisso. Sim, é um valor importante que não agradou em nada ao Reino Unido, que é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Para mim, é um erro. Quer dizer, fico feliz pelos argentinos. É bom para a Argentina, mas é um erro. Mais um erro de Donald Trump, como muitos que ele cometeu na questão estratégica. Como você vai fazer isso? Assim, você vai criar uma divisão com um país que você tem. Você tem um intercâmbio de inteligência que faz parte dos 5 olhos. Que usa suas bases. Ou seja, é uma questão. Mas enfim, no final das contas, é a forma que Trump encontrou de fazer pressão. E o que eu realmente acho é que isso poderia ser aproveitado pela Argentina. Agora, será que vai aproveitar? Bem, na retórica, em passar uma mensagem de olha o que conseguimos. Mas como bem disse Perla, é uma besteira. Eu acho que sim, é importante, mas ao mesmo tempo também é uma besteira. Como bem disse Perla. Pelo que eu entendi, perguntaram aos habitantes dessa ilha. E eles dizem que preferem fazer parte do Reino Unido. Sim, porque eles fazem parte do Reino Unido. Quer dizer, se eles não querem, por que teriam que movê-los? Quer dizer, bom, mudar quem é o país que governa. Um abraço para Roble. Como você está, Roble? Também um abraço para o Mágico Luna, para o Hellboy. Como você está, Hellboy? Faz tempo que não te víamos. Saudações. Saudações, Malcolm. E ela diz: saudações, diz Perla. Não entendo qual é o acordo dos Estados Unidos com o Irã sobre a remoção de minas. É isso. Se eles concordam, eu não sei qual é o acordo que eles têm. É a questão do estreito. Vamos lá, que se abra, que o Irã não pode ficar cobrando essa questão de tudo que é nuclear. E tem outra questão aí que é não apoiar os grupos próximos. Basicamente são esses 3 pontos mais importantes, digamos assim, não exatamente. Saudações também para Manuel Munhoz, Manuel Rublox e também daqui Carlos Pinto. Como você está, Carlos? Qual Carlos? Como você está, Carlos Pinto? Olá? Saudações a Damian Gonzalez. Diz Pepe, obrigado por nos informar. Cordiais saudações. Como você tem estado, Damian? Saudações para Miguel Alejandro. Se resolver em 2 semanas, diz Alexandre. Eu sei, né? 2 semanas esse é o assunto. Outro dia, esse Jimmy Kimmel juntou todos os trechos quando ele disse em 2 semanas. E eram muitos. Quer dizer, o vídeo durou um tempão. E Donald Trump continuava dizendo em 2 semanas, em 2 semanas. Cada assunto se resolve em 2 semanas. Essa é a edição. É impressionante. É sempre a mesma coisa, né? As 2 semanas. Karim diz que há pelo menos 4 meses falam disso na Argentina, mas são só palavras de Trump. Um camaleão político. Sim, sinto que ele usa muito a Argentina. Quer dizer, ele usa o fato de que esse Milei se dá bem com ele e usa isso para provocar outro, né? De repente. Pois é. Saudações para Jesus Granados. Devolvam o urânio desaparecido, diz Daus. Bom, mas é que erre dizer, o urânio é do Irã. Quer dizer, para quem eles vão devolver? Se é deles. Ou seja, não vão simplesmente dar de presente. Ou seja, no caso,
o que os Estados Unidos poderiam fazer é pegar, certo? Mas seria pegar à força, não é? Mas não devolver, porque, insisto, você devolve algo que não era seu, certo? Então, nesse caso, realmente não tem outra opção nesse sentido. Saudações. Tomara que eles dissessem: vamos, eu vou te dar o urânio. Não vejo como. Olha, já foi feita a análise do que seria necessário para tomar o urânio. Tomar ou já foi feito no Paquistão na sua época e demoraram e fizeram. No Paquistão, onde foi? No Cazaquistão. No Cazaquistão houve uma mudança de governo. O novo governo não sabia o que ocorria quando a URSS caiu, mas os Estados Unidos sabiam da presença de urânio no local. Eles disseram: vamos, e fizeram uma operação de inteligência de 6 meses. Sim, secreta. Foi uma operação secreta que o governo não sabia que tinha. Isso, o novo governo. Eles, os agentes de inteligência, os espiões, foram pouco a pouco pegando o urânio e levando embora. Só que esse urânio ele estava em um laboratório aqui, em uma instalação ali, ou seja, estava distribuído e os americanos tinham toda a informação quando a URSS caiu. Porque a URSS, ou seja, os agentes da URSS, passaram essa informação e disseram: aqui está o urânio e não queremos. Saudações. En manos, digamos, Sí, porque de... se acaban vendiendo, ¿no? Sí, se acaba vendiendo. Mucho del armamento se vendió. Bueno, el punto es que logran llevárselo eso en una operación de 6 meses oculta y de, vamos a decir, uranio que estaba ahí, de nomás de ir a tomarlo, ¿verdad? Lo hacen, es una de las misiones, digamos, como más exitosas en ese sentido. Nada más que acá tienes un régimen que sí sabe que tú lo quieres, ¿verdad? Y que está, por cierto, bajo tierra, en los bombardeos que tú mismo hiciste. Entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que escarbar y tardarías meses o años incluso en escarbar y encontrar todo esse urânio. Que está... Se é que está aí embaixo, talvez nem esteja, não está aí embaixo. Quem sabe onde está. Então, se um governo sabe que tem isso e não quer entregar, não tem como você levar. Não existe jeito. Ou talvez você consiga levar só 1 quilo dos 440, graças a uma informação secreta que alguém te passou. Mas fora isso, não acontecia. A única maneira que eu vejo de entregar é se o regime cair, para que eles sejam espertos o suficiente para dizer o regime: saudações, tem que ser com tempo, com muito dinheiro, com tropas em terra, vão ter que investir muito. É preciso lembrar que Israel tem força, mas não tem tropas suficientes para fazer uma movimentação assim em larga escala. Então, Estados Unidos tem tropas, mas claramente não quer colocá-las. Já disseram isso. Saudações. Complicado. Em que não se vê caminho para negociar, pelo menos agora. E, infelizmente, com esse urânio já se sabe que podem fazer não sei quantas bombas, mas pelo menos 11 armas nucleares eles podem fazer. Saudações para Marta Milagro. Como você está, Marta? Saudações, Marta. Olá. Pepe, como está o clima na cidade do México? Chove forte por uns 20 minutos e depois como se nada tivesse acontecido, super louco, irritante, porque agora estou andando de moto. E eu fico assim, imagina, tenho que carregar roupa de outono, inverno, primavera, verão, né? Tudo. Saudações. Ei, sua moto tem ABS nas rodas? Ou como você faz, porque eu vejo muita gente que não, tipo, que anda com motos pequenas, que não tem ABS, prefere entrar em algum lugar ou algo assim, e espera, principalmente se estiver muito forte. Saudações, muito obrigado. Obrigado ao Salvage Oficial pelo superchat. Saudações, muito bom. Diz, Pepe, você não entende o que está acontecendo. Diz ao Salvage, me explica. Este é ao Salvage. Diz aqui, Perla, os ingleses tiraram a população argentina e colocaram ingleses. Desde o começo são invasores. Vamos recuperar as Malvinas, mas duvido que a Troma ajude. Isso é ilusão. O mais provável é que não ajude. Saudações ao Teamwork. E diz o negócio da Mauro, o do Mauro ter o quê? Caso do atirador, embora queijo zero, bem separado, pirâmide. Não entendi direito o Teamwork. Acho que você se refere ao tema Teotihuacan. Já conversamos sobre isso, né? Sim, já conversamos. Pois é, o assunto é muito... Bom, não é. É mais de notícia policial. Sim, não é notícia policial nem comum no México, então é bem estranho mesmo. Saudações para El Salvage Oficial. Diz, a guerra não é de hoje, não é? Não sei em que mundo vivem, mas nossas sociedades estão em guerra pelo menos nos últimos 20 anos. Não comete erros. Deveria deixar o ódio de lado e ler fora da ideologia.
Saudações aí pra Salvage. E o Salvage está cheio de erros. Ele é um erro em pessoa, quer dizer, é assim, nós, é a realidade. Quer dizer, digo, sim, 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 digo, se não, é basicamente ignorar a realidade, né? Quer dizer, o que vamos fazer? O que vamos dizer? Mentiras, então, nesse caso, para convencer alguns pró-Trump, né? Mas não, né? Quer dizer, Trump cometeu uma série de erros graves, não sou eu que estou dizendo, não são os democratas que dizem, são os próprios republicanos, que cada vez aumentam. Além disso, né, o pessoal do MAGA, quer dizer, o pessoal do MAGA não para de criticar, houve uma divisão, uma ruptura no MAGA. Os mais fanáticos por Trump, olha, me surpreende o nível de fanatismo. De repente, nos Estados Unidos, e até os mais fanáticos ficaram surpresos com esta semana. Está difícil para Mike Johnson, pois os republicanos o abandonaram. Sim, sim, é isso mesmo, digo, ele já não quer ver isso, diz o filho dele, mas tudo bem, cada um, né, cada um tem seu direito. Diz este, e seu sogro, Trump, Donald J. Trump, pequeno chifre de uma nação poderosa. Saudações para MT. É importante que o presidente de ET se acalme um pouco porque vai perder aliados, tá? É um fato que ele já perdeu, eu acho, e vai deixar a diplomacia dos Estados Unidos bastante arranhada. Quem diz isso? Diz MT, diz tomando a força é igual horror. Diz saudações para MT, como você tem estado? Olá, saudações. Saudações a Alfonso Galoso e a Bakerfield. Como você está, Alfonso? Muito bem, Alfonso, um grande abraço também para Vic Skarsgård, saudações. Pois é, por enquanto já abriram uma loja da Disney nas Galerias Monterrey, temos bolas decorativas da Copa do Mundo em São Pedro, tem dinheiro, é isso. Sim. Tem dinheiro, né? Ou seja, digamos que sim, realmente tem, pois é, já dá para perceber, já começa a aparecer. Agora sim, vem a Copa do Mundo. Porque no começo eu dizia, no começo do ano, não sei se dá para sentir o clima não, agora já começa a aparecer que estão dando os toques finais, né? Por aí de deixar a cidade bonita, de lojas novas, de certos lugares que de repente estavam bem esquecidos. De repente, eu pensava, tem certas calçadas e lugares que você percebe, acontece com você, vejo gente trabalhadora, gente indo para a escola todo dia, gente que tem que caminhar por essa área para atravessar tal lugar ou tal ponte, você pensa, e não tem nenhuma calçada bem feita, ou seja, tem certas áreas, e bem no meio da cidade. Quer dizer, sim, melhorou muito, mas tem lugares em que dá para ver que quem toma essas decisões não fazem o percurso que os trabalhadores fazem, não, do povo. E agora, finalmente eu digo, olha, estão fazendo uma calçada aqui que era lógico que tinham que fazer. E está mais ou menos, porque, sim, por exemplo, aquela que é o acesso à Ponte Solidariedade, né? Ali tinha calçada, mas depois veio um furacão, derrubou uma parte. E aí acabou ficando assim. Ficou assim, eu sei, faz anos. Então, bom, agora pelo menos estão reformando e estão lá, mas enfim, faz parte do que acontece. Este diz, eu não conheço ninguém aqui que apoie totalmente o insensato, diz saudações. Isa. Sim, saudações, Isa. Sim, Sim, há vários aí. Te mando um grande abraço. Como você está, Isa? Saudações, tudo bem? Então, ele diz, como será o gêmeo quântico do Trump na União? Ei, é mesmo, né? Como será? Obrigado. É por ser. Não sei, né? Ele é magro e é por ser. Não, acho que é por ser, mas sim, pelo menos magro. Isso é bom. Gente boa, tranquilo, mas não por ser, né? Porque ele é do leste, porque isso já é. Não, mas ele é gente boa. Mas existem diferentes formas de ser, não é? ela se interessa por dinheiro. Bom. Isso é outra coisa. Eles é que não se interessam. Ele diz, aqui na cidade do México, tomara que os turistas gostem do cheiro de Xochimilco, das águas pluviais, porque, ele diz, acho que longe de estar bonito, está tudo ruim, diz Diaguito. Poxa, quer dizer, Diaguito mandou a real. Não, aqui também faltam muitas coisas, você não acha? Quer dizer, muitas coisas vão ficar pela metade, partes que deveriam estar terminadas, não. Mas se supõe que o metrô vai estar pronto, mas não vai. Vai estar pronto. Vão construir um parque aqui na frente que fará parte dessa história. Acho que não estará pronto. Não. Não tem como, sim. Este aqui está muito longe disso, não é? Diz Andy, acho que já quase não temos território argentino. Estão entregando território no sul e estão formando grupos policiais com ordens específicas de defender os judeus. Diz que tudo é muito estranho. Supre. Sobre, sim, mente. Não, diz pra alguma coisa. Saudações, Andy.
Este sim, bom, e se não, não sei como está esse assunto por aí. Que muitos territórios da Patagônia, não sei se exatamente da Argentina ou do Chile, mas que estão nas mãos de vários empresários muito ricos dos Estados Unidos, como este, qual mais? Tetern tem bastante território lá na Patagônia. O mundo é certamente mais seguro sem um Irã nuclear, gostem ou não. Ninguém diz que não. Não, definitivamente não, quer dizer sim, definitivamente. Mas tem que fazer direito. Tem que fazer direito, sim. Ele diz, então, bom, o que mais? O que mais tem por aí? Ele diz, e eu te pergunto, Nayá, o que acha ou o que pensa sobre Trump? Outro dia, alguém lhe... Bem, as ideias são muito diplomáticas. Sim, mas veja só, outro dia eu vi uma pessoa que faz vídeos sobre IA e ela perguntou para Claude o que ele achava sobre usarem IA na guerra do Irã e achou que ia sair aquela resposta típica de que não podemos dar uma opinião, né? Típico. E não, ele realmente deu uma opinião que estava super errada, que ela não gostou. Vamos perguntar para ver se ainda funciona, porque senão eu tiraria. Vamos perguntar para o Claude, era isso que ela dizia, por isso. Não vou dar spoiler, vamos ver se... Ok. Vamos ver. Vamos ver se é o mesmo e o que você diz. Sim. Serei o mesmo. Qual é a pergunta? O que ele achava de terem usado ele para que o Pentágono use que o... Que el Pentágono... Usem o Pentágono para que se gere... E como se escrevia em tráfego, mas a companhia... ANTRO... ANTROP... Sim, se esconde. TRPI é a IA da Anthropic na guerra de IA, não é a Connie. Connie, sim. Mas é um conceito, né? Sim. É um conceito? Vamos ver o que ele responde e já colocamos aqui no áudio. Não sei se... Dá pra ver? Sim, dá pra ver como fica o som. Vamos ver, agora vou ver o que eu colocava. Já está começando a resposta. Não voem com ele. Olha o que eu tenho pra dizer. Vamos ver este aqui. O áudio está muito longo. Vamos ver. É a minha opinião. Ok, então eu vou ler mesmo, porque senão vou acabar tendo que ler tudo. Sim, está muito longo. Diz... Vamos colocar aqui como quiserem na tela, né? Diz... Ok, diz. Tem várias camadas aqui. Diz. Bom, minha opinião direta diz. Tem várias camadas aqui e apontam na mesma direção. Tropic agiu com integridade. O CEO, Dario Amodei, traçou linhas vermelhas reais, sem vigilância em massa, sem cidadãos, sem armas totalmente autônomas, sem supervisão humana. Isso lhe custou um contrato de 200 milhões. Isso é raro no Vale do Silício e merece reconhecimento. É verdade? Isso aconteceu? Está correto? Ele diz, o uso da IA para acelerar a cadeia de ataque é profundamente problemático. Especialistas em guerra moderna apontam que a IA está reduzindo milhares de horas de trabalho humano para segundos, automatizando decisões de seleção de alvos de uma forma que levanta questões legais, éticas e políticas muito sérias. Mais velocidade, ou seja, decidir quem bombardear, não é necessariamente uma virtude, certo? Ele diz que a frase "o humano sempre toma a decisão final" está cada vez mais vazia. Se o sistema gera 1000 coordenadas de ataques em horas, quantos segundos um humano tem para revisar cada uma? A supervisão se torna um teatro. Quem consegue supervisionar tantas decisões, como supervisionar 1000 coordenadas? Evidentemente, diz o verdadeiro escândalo, não é que a IA falhe tecnicamente, é que ninguém definiu antes da guerra quem é o responsável quando o sistema erra. A comunidade internacional tem uma janela que está se fechando rapidamente para estabelecer limites vinculativos e supervisão independente antes que o uso da IA em operações militares se normalize, tanto que ninguém mais se preocupe em questionar. Para o seu jeito de conversar com o público, porque conhece este canal... É uma pergunta muito interessante. Diz, quem decide a regra quando uma IA erra e tira a vida de 168 crianças? Porque essa pessoa comentou isso, que deixou muito claro que um erro como tirar a vida de 168 crianças vai ser uma marca terrível para a história dos militares dos Estados Unidos. Bem, em parte por terem utilizado de uma forma, que não estão supervisionando basicamente, só pegam o que lhes dão e agora entregam. Exatamente.
Saudações, muito boa noite, bom, mitos. Essa é outra. Essa ainda não foi usada para a guerra, mas sim, é isso mesmo, exatamente. Política não deve ser analisada com ideologia ou propaganda. Leia estratégias dos Estados Unidos, é o que fazemos, certo? É que você, ao contrário, está gerando propaganda. Você quer que eu diga que Trump é o máximo. Isso é propaganda, justamente. Eu critico, e devemos ser críticos dos políticos em geral, ponto final, é simples assim, certo? Isso é o oposto da propaganda. Porque, assim como critico e muito mais duramente o Irã, um regime simplesmente inominável, terrível, mas isso não significa que Trump é o bonzinho que não deve ser criticado. Não, tem que ser crítico, certo? E quando ele fez coisas que me parecem interessantes, como a questão da cannabis, por sinal, que os democratas quiseram fazer há muito tempo e não fizeram, aí os republicanos vão lá e fazem. Bom, mas é um tema positivo. Por quê? O foco fica na questão do cumprimento, certo? Então é exatamente o oposto, amigo. Te mando um abraço, diz Dieguinho. O Pepe diz, estão falando algo importante. Saudações, Dieguinho, como está? Olá. É muito louco que eles realmente tenham a capacidade, ou seja, que tenham essa porta aberta ou essa permissão para dar sua opinião sobre esse assunto, porque é um tema muito complicado, né? Sim, exato. Exatamente. Teamworks, muito bom. Saudações, Pepe, Perla diz. Não foi engano bombardear a escola. Agora tudo será culpa da IA. Não acho, diz ela. Saudações, Perla, muito bom. Beto diz. Bom, não sei. Ele diz. Não consigo separar política de ideologia e propaganda. É disso que os políticos vivem, diz Beto. Saudações, Beto. Ele diz, aqui não estamos contra nem a favor de ninguém. A geopolítica é analisada, exatamente assim. MT, um grande abraço. Anaranda, como você tem estado? Sim, é que é muito comum. De repente tem gente que chega aqui e quer que eu diga as coisas de acordo com a ideologia deles, né? De repente chegam assim com uma ideologia muito marcada, seja de esquerda, de direita ou de religião, e querem que a gente opine desse jeito. Mas e aí? Agora acontece que não é assim. Ele diz, programa incrível, obrigado, Gabriel. Gabriel Duran, muito boa noite, um grande abraço. Bom, então parabéns, saudações à comunidade que assiste depois. Estamos aqui atentos. Se houver algo importante, daqui a pouco voltamos a conversar. Mas amanhã tem especial no final da live sobre cinema, sobre filmes. E também estamos preparando um especial sobre todos os desaparecidos, os cientistas desaparecidos nos Estados Unidos. Se vocês gostarem do que vamos contar, estamos planejando todo o relatório de como aconteceu cada um dos casos, o que eles faziam, etc, etc. Também podemos ampliar para outros cientistas de tempos mais antigos e também para os cientistas chineses, embora sobre eles ainda haja algumas coisas sobre as quais não há muita informação, porque no final vocês já sabem como é a China, né? Mas enfim, tomara que vocês assistam amanhã. Amanhã estaremos nesse tema, evidentemente, dando prioridade à atualização, à informação do dia a dia. Obrigado, Gabriel. Obrigado. A toda a comunidade a toda a comunidade que nos assiste ao vivo, que nos assiste depois. Muito obrigado. Fiquem bem, tenham um excelente final de semana. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Fique tranquilo, aqui a gente analisa. Enfoque global, não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru aqui é respeitado. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos conferir a presença? Suscríbete. Pepe ao vivo na área. Sua vez.